Estamos de volta, depois desse rápido intervalo para dar sequência às nossas super aulas Enem 2011. E vamos direto fazer uma viagem pelo romance brasileiro do século XX. Oi, gente! Nesta aula, o tema será uma viagem pelo romance brasileiro no século XX. Vamos fazer uma viagem pelo romance brasileiro no século XX. Mas antes, como em toda viagem, é necessário prepararmos a nossa bagagem. Então, preparando a nossa bagagem teórica, temos alguns pontos. Número 1. O que significa a palavra romance em literatura? Vamos ter que trabalhar com um conceito mínimo aqui para estabelecermos estas ideias. Acompanhem comigo aqui na tela, por favor. Romance vem a ser, então, uma longa narrativa escrita em prosa, ou seja, um texto em parágrafo, que apresenta fatos normalmente ficcionais. Isto é, apresenta fatos que são criados pelo autor. Número 2. Tradicionalmente, o romance se enquadra no gênero que chamamos de épico narrativo. É o gênero do Era uma Vez, é o gênero das histórias, é o gênero das narrativas. É interessante conhecermos a divisão tradicional da literatura brasileira no século XX. Então, no século XX, a literatura brasileira apresenta a seguinte divisão. De 1902 a 1922, temos um período de transição que chamamos de pré-modernismo. Já de 1922 a 1930, nós vamos ter a chamada primeira geração modernista brasileira. De 1930 a 1945, teremos a chamada segunda geração modernista brasileira. E de 1945 a 1960, teremos a chamada terceira fase, terceira geração modernista brasileira. Dos anos 60, finalmente, até os dias atuais, temos o que nós chamamos de literatura contemporânea. 4. As três grandes ambientações dos romances brasileiros no século XX. O conceito de ambiente em literatura vem a ser uma espécie de fusão dos elementos espaço mais tempo. Então, ambiente vem a ser uma mescla de tempo mais espaço. Bom, pensando nisso, temos três maiores ambientações para o romance brasileiro no século XX. Veja comigo aqui na tela, por favor. Quando as histórias se passam mais no ambiente urbano, na cidade, temos o chamado romance urbano. Já agora, se a história se passa mais no interior, no espaço do sertão, da floresta, da fazenda, nós temos o romance regionalista. E, finalmente, se a história se passa mais na mente dos personagens, nós vamos ter o chamado romance intimista ou romance introspectivo. Bem, estabelecida toda essa bagagem, arrumada toda essa bagagem, podemos agora fazer a viagem pela literatura brasileira, pelo romance brasileiro no século XX. Vamos fazer o seguinte, vamos viajar pelas décadas da nossa literatura. Década a década, os principais romances, as principais manifestações. Bem, de 1900 a 1910, ainda se nota um apego ao passado em nossa literatura e na produção em prosa. Pois Machado de Assis ainda está vivo, portanto a estética do realismo ainda está em destaque no Brasil. Tanto é que Machado de Assis publica em 1904 uma das suas melhores obras, que vem a ser o romance chamado Esaú e Jacó. Com relação ao naturalismo, ainda temos uma produção literária significativa, uma produção em quantidade, vários títulos sendo publicados, apesar de a qualidade já não ser assim tão expressiva. Na realidade, as melhores obras naturalistas foram publicadas no final do século XIX, mas um número maior de títulos se deu agora nesta década de início do século XX. E dentro desse período que chamamos de pré-modernismo, período de transição na literatura brasileira, a obra mais importante publicada nesta década foi a obra chamada de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Uma obra de temática totalmente regionalista, o que você já percebe no título,
Toda a história vai se passar lá no sertão norte da Bahia. Vem a ser um dos primeiros romances reportagem da literatura brasileira. Isto é, uma obra que fica no meio do caminho entre a literatura e a sociologia. Então, temos aí uma pesquisa séria do autor, mostrando todos aqueles problemas brasileiros no Nordeste, e, na verdade, uma obra que vai narrar uma verdadeira barbárie, que foi a Guerra de Canudos. Década de 1910 a 1920. A modernidade se aproxima. Ainda está em vigor o naturalismo, com aquela produção em quantidade, mas já não tanto em qualidade. E ainda, dentro desse período que chamamos de pré-modernismo, o grande destaque vai para a obra chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, um autor diferente, uma obra que aborda matemática urbana e regionalista, numa linguagem mais jornalística, uma linguagem que já aponta bastante já para a modernidade. E já nessa obra também vemos críticas ao nacionalismo ingênuo, ufanista. Policarpo Quaresma, apaixonado pelo Brasil, tinha um sonho de fazer